Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom, hoje a gente está aqui para explicar para vocês um pouquinho sobre a atividade que vocês vão realizar no EMAI, a sequência 7 do EMAI, né? Bom, a sequência 7, atividade 7.1. A sequência 7 vai falar sobre os números, né? Aqui, o primeiro iniciando, vai falar sobre os números naturais. Os números naturais são os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vai infinitamente, né? Os números naturais eles formam um conjunto infinito de números. Se eu juntar um com 2, com 3 e com 4, dá 1234. Né? Então, ele forma um conjuntos infinitos de números, né? Que podem, com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, formar qualquer número que eu quiser. Ó. 1 com 2 formou 12. Eu posso usar o 4.577 para não repetir. Então, assim, eu posso usar os números que eu quiser, os números naturais, para formar, né? Eu uso aqui de 0 a 9 e formo qualquer outro número que eu quiser. E com os números naturais, vocês já conhecem bastante, usam bastante no dia a dia de vocês, né? No nosso dia a dia, porém, a gente também usa números que não fazem parte do conjunto dos números naturais. Vocês já devem ter visto no dia a dia também, na casa de vocês, né? Por exemplo, 1,75, R$ 50. Com certeza vocês já viram R$ 100, que vocês fazem, né, a feirinha de atividades, então vocês têm aí recebido dinheiro, que são os números que não são naturais, né? Então, 2,80, que é a unidade de medida de comprimento, de altura, 350, que é a unidade de massa, né, que são os quilos, 1,5, 2 litros, que é a unidade de medida de capacidade. Então, vocês já vivenciarem outras coisas durante seu dia a dia na casa, com a mamãe, com o papai, até mesmo na escola, outros números que não fazem parte dos números naturais. Na letra A, aqui pede que você observe essas escritas que estão aqui: 1,75, 2,8, estou grifando aqui para vocês, 3,150 e 1,5 L. E diga aqui embaixo, ó, vocês escreveram que elas se referem, né, do que tá, o que esses números está tratando. É muito simples, gente, né? Vocês vão tirar de letra. Vou dar um exemplo, por exemplo, do primeiro aqui. O primeiro aqui é um número que vocês conhecem bastante, que é usado no dia a dia de vocês, da mamãe, do papai, que é o dinheiro, né? Então, é 1,75 com esse símbolo do cifrão, é o dinheiro que a gente usa no dia a dia para poder comprar nossos alimentos, comprar alguma coisa que a gente precisa, algum material que a gente precisa para a escola, né? É o famoso dinheiro, né? Que vocês estão também juntando aí para para participar da feirinha de atividade, poder dar o lance de vocês e comprar aquilo que vocês queiram, né? Então, o que significa esse número aqui? Aí vocês vão escrever que nem a Pro escreveu aqui embaixo. O que significa esse número aqui? Onde que eu uso? O que ele se refere, né? Tem os símbolos que vão ajudar vocês a descobrir ao que ele se refere. Os símbolos estão aqui, né? Então vocês vão colocar aqui embaixo. Em matemática, números como esses são chamados de números racionais. Esses números aqui que vocês estão lendo agora, nesse momento, né? Todos esses daqui, eles são chamados de números racionais. E nesses casos estão escritos na forma decimal. Toda vez que eu tenho uma vírgula, ele está escrito na forma decimal. Popularmente as pessoas dizem que são números com vírgulas, né? Mas eles são os números decimais. Os números decimais são os números com vírgulas. Mas os números racionais podem ser escritos sobre formas de fração também, que são menos usados no mundo de hoje, mas existem. Que é esse aqui, por exemplo. Ó. Veja se você conhece alguma dessas representações fracionárias. Conhece essa? Conhece essa? Como que lê? Escreve aqui por extenso, como que se lê, né?
E aí vocês vão escrever aqui para mim, né? Pode até discutir com um coleguinha, né? Pelo WhatsApp, que eu sei que vocês estão fazendo esse trabalho bonito, coletivo. O que será que significa a escrita, né, desses números? Eu não posso falar quais são. O que significa? Né? Então, do jeitinho, com a palavra de vocês, escrevam o que vocês acham que significa. Usem esses nossos meios de comunicação para trocar ideia com o colega, né? E chegar numa conclusão. Depois, na atividade 7.2, leia o texto a seguir e destaque todos os números que encontrar. Então, você vai fazer igual a professora vai fazer aqui. A família Souza pretende passar alguns dias no litoral e o Sr. Miguel precisa se organizar para a viagem. Por isso, pediu a ajuda de César, seu filho mais velho. O carro da família precisa passar por uma revisão e vai ser levado à oficina, né, para ver se está tudo em dia, se não tem nada que precise arrumar antes da viagem. Terá de ser trocado o óleo do motor e para isso será necessário comprar, já achei aqui, ó, 3,5 litros de óleo, né, 5W40. Aqui está o número, mas é uma marca, tá? Que custa R$10,60 o litro. Terá de fazer a regulagem dos freios, calibragem dos pneus e checar a parte elétrica. E, por fim, abastecer o tanque de combustível, né? Senão o carro não anda, que está com 1/4 de sua capacidade total, que é de 50 litros. A capacidade total é de 50 litros, mas está com 1/4 só dessa capacidade. O mecânico cobrou, além dos materiais utilizados, R$150 pela mão de obra. O que é isso? Mão de obra é o trabalho do mecânico, de abrir, tirar as peças, trocar por novas, né? Na viagem de 100,5 quilômetros, terão de passar por 3 praças de pedágio que custam R$5,80, R$6,90 e R$9,40 nesta ordem. Quando fala respectivamente, quer dizer que é nesta ordem. Eles pretendem ficar 4 dias no litoral e todos estão radiantes com esse final de semana prolongado, que promete muita diversão. Então, você vai fazer essa leitura e já vai destacando no texto, né? Não tem marca-texto, mas pode circular, pode grifar, pode usar uma caneta. E aí vai responder as questões. Letra A. Você sabe ler todos esses números que apareceram no texto? Sim, então coloca como que lê cada um deles. Pode escrever por extenso, né? E você compreende o significado de cada um deles? Ah, sim, o primeiro, daí você pode até escrever o número e falar, representa isso. O segundo representa isso. O terceiro representa aquilo. Aí, aqui você pode dar continuidade na letra C, né, justificando o que cada número significa. E você pode fazer junto com o colega, como a professora disse. O que significa esse número aqui? O que você acha? Tá bem tranquilo, tá bem fácil. Acho que vocês vão tirar de letra. Mas podem tirar dúvidas com os colegas, tá bom? Na atividade 6.3, ainda falando dos números fracionários, números decimais, quando ele tá assim, ó, aqui é um inteiro, ó, o 3, deixa eu grifar aqui. O 3 é um inteiro, ó. Então, claro que não vai. O 3, ele é um inteiro. E o 1/2, esse aqui, ó, é a fração, né? E o 3 a gente chama de inteiro. Deixa eu ver se agora vai funcionar o marca-texto. 3. Não, deixa eu marcar aqui. 3 é um inteiro. 1/2, que é o meio, é números fracionários. Números com vírgulas a gente chama de números decimais, né? Então vamos lá. No texto da atividade anterior, você identificou várias escritas numéricas. Já fez lá em cima o significado de cada uma, que você conhece. Agora você vai escrever por extenso, escrever como você faz a leitura desses números, tá? Todos esses números você vai escrever por extenso, como que lê. Depois, na atividade 2, vocês vão ajudar César a calcular os gastos da viagem. Preencha o quadro. Para a troca do óleo do carro do Sr. Miguel,
Quantos litros serão necessários? Então, você vai voltar aqui no texto. Quantos litros de óleo será necessário para trocar, né, o óleo do carro dele? Então, volta aqui, que aqui tem essa informação. Para trocar o óleo do carro da família Souza, quantos reais serão gastos? Né? Daí você vai dizer quantos reais vai gastar, né? Porque você daí já sabe quantos litros vão ser necessários. Você sabe aqui no texto quanto que custa cada litro, tá? Então você sabe quantos litros é necessário, quanto que custa cada litro. Então eu quero saber quanto que vai pagar para colocar todos aqueles litros. Aí depois, quantos litros de combustível cabe no tanque do carro do pai de César? Né? Quantos que cabem primeiro? E o tanque do carro está com 1/4 de combustível. Quantos quartos são necessários, então, para completar, para que o tanque fique cheio, né? E qual o gasto que eles vão ter com o pedágio no trajeto de ida ao litoral? Só para ir, quanto que eles vão gastar no total para poder chegar até o litoral? Tá tudo lá naquele textinho, né? Então vai retomando, vai voltando, você já grifou, tá bem tranquilo também. Marcelo tinha dúvidas para ler os números apresentados abaixo e perguntou para sua mãe. Aí tá aqui os números, né, que ele tinha dúvida. Sua mãe fez a leitura. 1/2, 1/3, 1/4, 2/3 e 2/11. Relacione cada número com a sua leitura. Então aqui vocês têm o número 2/4 e você vai procurar a escrita desse número, né? Então, e vai fazer uma relação. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui o primeiro só para dar um exemplo. 2/4. Vai ligar ele aqui, né? E vai fazer isso com todos os outros, tá bom? Tranquilo até aí, gente? Fácil. Bom, na atividade 7.5 também muito fácil, mas ela precisa pintar a parte indicada, que está aqui, pela fração em cada uma das figuras. Então, 3/4. Então, eu quero dizer que eu tenho uma figura dividida em 4 partes, correto? Ó, 1, 2, 3, 4. E eu usei apenas 3 partes dessa figura, né? Então, aqui nesse caso, eu usei. Deixa eu pôr aqui a canetinha. Tenho ela dividida em 4, usei apenas 3. Então, eu vou pintar 3 partes, tá bom? E isso é o que vocês vão fazer com todas as outras, combinado? Até aí eu sei que tá tranquilo, que vocês já estão bem acostumados a gente fazer os bingos da frações, então acho que vocês vão tirar de letra. Na atividade 7.6, Marcela, observando as figuras, verificou que em algumas delas estava pintada a 4ª parte. Então, estava pintado numa parte de 4. Tá? Quando fala 4ª parte, quer dizer que está pintada uma parte de 4. Então, a figura obrigatoriamente tem que estar dividida em 4 partes. E detalhe, na fração, para a gente considerar partes, tem que estar com partes, a divisão tem que ser igual, né? Todas as partes têm que ser iguais. E vocês vão dizer para mim, da letra A, B, C, D, E F, né? Em quais delas isso aconteceu? Em quais delas está pintada a 4ª parte? Quais figuras estão pintadas a 4ª parte, tá bom? E depois, aqui na questão 2, que é a última dessa sequência, Marcela disse para sua mãe que pintou a 3ª parte de uma figura, né? Você acha que ela acertou? Diz para sua mãe que pintou a 3ª parte, essas 3 figuras aqui, ó. Ela disse para a mãe que nas 3 figuras ela pintou a 3ª parte, né, da figura. Você acha que ela acertou que de uma figura que tá dividida em 3 partes, ela pintou, toda vez que fala 3ª parte, quer dizer que pintou uma parte de 3.
quarta parte, uma parte de quarta, quinta parte, uma parte de 5. Então, você acha que em todos esses casos aqui, as figuras estão divididas em 3 partes e ela pintou uma parte de 3? Então, vocês vão refletir aí, tá bom? E vocês podem, nessa reflexão, pensar o seguinte: na quantidade total de quadradinhos que você tem e quantas você pintou, para poder saber se você pintou uma parte de 3, tá? Então, para facilitar aí, pensa no total de quadradinhos e quantos você pintou. Essa quantidade que eu pintei é uma parte de 3? Se eu dividisse o total de quadradinhos por 3, deu a quantidade que eu deveria pintar? Então, pensa aí. Eu vou colocar para vocês novamente um vídeo de frações, tá? Que também vocês devem assistir, que vai ajudar na resolução dessas situações e problemas, vai facilitar para vocês. Combinado? Então, depois, antes de responder, dá uma assistida novamente naquele vídeo de frações, que eu explico direitinho, né, sobre as frações, que vai ajudar na resolução dessas situações aqui. Que é daqui para frente, no EMAI, vai aparecer situações e problemas com frações, então vamos retomar esse conceito, tá bom? Espero ter ajudado, boa aula para vocês, bons estudos, mas qualquer dúvida é só chamar.